Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E seguindo os nossos assuntos sobre rigging, aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre constraints e nos vídeos seguintes a gente vai ver cada um dos constraints que existem hoje no editor. Hoje, né? Sempre lembra que podem ser adicionados mais. Eu vou fazer o meu melhor para adicionar vídeos aqui nessa playlist para cobrir caso novos constraints sejam adicionados. Constraints são uma forma da gente controlar as propriedades de um objeto usando as propriedades de outro objeto. E eles podem controlar propriedades como posição, rotação, escala ou as três juntas. Ou eles podem ser um pouco mais complexos, como é o caso dos sistemas de IK, ou Inverse Kinematics, ou o Follow Path, que a gente usa para fazer um objeto seguir um caminho específico, né? Outros constraints também permitem que a gente limite as propriedades de outro objeto, como é o caso do constraint de distância, e aprender a misturar esses constraints com interatividade, que é o que a gente vai aprender logo na próxima série de State Machine, vai nos permitir criar efeitos bem interessantes. Então, o que eu vou fazer aqui agora com você é te mostrar alguns desses exemplos, né? Eu tenho 3 exemplinhos aí que eu queria te mostrar antes da gente começar a aprender o básico do básico desses constraints, só para você entender mais ou menos assim como é o que é possível fazer com eles, né? Porque é um conceito mais abstrato e a forma que a gente vai ver eles, né, um pouco isolados, usando formas mais simples, pode te enganar achando que eles não são tão poderosos assim, mas é justamente para isso que eu quero te mostrar alguns exemplos da comunidade de um pessoal que fez umas coisas bem legais usando constraints, e eu vou te mostrar também exemplos de coisas que eu criei usando constraints, porque acho que pode acrescentar um pouco. Inclusive a torradeira está em um desses exemplos. Então vamos lá dar uma olhada no que os constraints podem fazer. O primeiro exemplo que eu quero te mostrar é esse exemplo aqui que eu acho fantástico, feito por Giak91 ou Giak91. Espero que eu não tenha errado muito o nome aqui dessa pessoa, mas é um arquivo que está disponível aqui na comunidade. Se você tiver uma conta já, né, entra lá, dá um like aqui pro Giak ou pra Giak, que foi uma criação bem legal. Basicamente é esse botão aqui, Search, né? Quando a gente clica nesse botão, aparece esse binóculo, essa pessoa segurando esse binóculo, que é bem legal. E aí, conforme a gente mexe o nosso mouse, repara que tem um efeito tridimensional meio fake, né? É tudo 2D, o Rive não tem suporte para 3D hoje. Mas você vai notar que tem um efeito bem bacana aqui, e isso é feito usando constraints, como a gente vai ver aqui, né? A gente ainda vai aprender, mas eu quero te mostrar dentro do editor como é que isso se parece, né? Então tá aqui a State Machine, eu posso dar play, e a gente vai ver que, né, toca exatamente como toca antes. E como isso está sendo construído tem um target que está seguindo o mouse, e aí todas essas camadas aqui, né, estão ligadas a esse target usando constraints. E aí cada um tem uma força diferente, por isso que um se mexe mais para frente, o outro não tanto, né, para dar esse efeito de profundidade. Pode ser que esteja um pouco abstrato isso, mas vai fazer sentido quando você assistir os próximos vídeos. Na minha torradeirinha, que já é um exemplo clássico aqui dessa série de vídeos, né? Eu também usei constraints em vários lugares, mas o mais óbvio aqui de você perceber é quando a gente clica e puxa a alavanca para baixo, repara que a torrada também vem para baixo. E isso aqui está sendo feito por meio de um constraint. Então aqui dentro do editor, se você reparar, né, eu tenho esse grupo que está bem alinhado com a minha alavanca, e quando a gente puxa a alavanca, esse grupo alinha para o nosso cursor, e aí a torradinha está linkada, né? A gente consegue ver isso pelo menu de dependências, que aparece quando eu aperto D. Todo elemento que eu tenho selecionado, ele vai mostrar as dependências daquele arquivo, né? E a linha amarela, como a gente pode ver aqui, são os constraints. Então, essas duas camadas aqui tem alguns constraints com esse grupo, por isso que a torradinha ela desce. Mas de novo, isso é só um exemplo, você vai entender nos próximos vídeos. O último exemplo que eu tenho, e esse é bem rápido, é um que usa o Follow Path, e eu animo a força desse constraint, né, para meio que desativar e ativar ele conforme eu vou. Então aqui eu tenho esse círculo, né, com alguns softwares, algumas coisinhas acontecendo, e a ideia é que quando a gente clica em um deles, por exemplo, no Rive, quando eu clicar, o Rive vai animar para o centro, mas tudo continua rodando, e se eu clicar em outro, por exemplo, o After Effects, o Rive vai voltar e o After Effects vai vir para o centro. Isso aqui também é animado usando constraints, mais especificamente o de Follow Path, ou seguir caminho, que é um dos que a gente vai ver também. Então, espero que esses exemplos tenham te mostrado um pouco assim do que é possível criar com constraints, e aí nos próximos vídeos a gente vai ver o básico do básico de cada um deles para você começar a entender como a mecânica deles funciona para adicionar suas próprias criações também. Então, marca esse vídeo como gostei, para marcar ele como visto, e eu te vejo no próximo.